Paz do Senhor, meus irmãos, uma alegria poder estar novamente com os irmãos aqui nesta manhã, depois desse café gostoso e reforçado, e também do devocional que eu vi aqui que os irmãos fizeram. Muito interessante, porque enquanto que os irmãos estavam aqui lendo o texto bíblico, eu me lembrei de uma prática que o povo judeu tinha, e ainda tem hoje em parte, e que também os irmãos lá da igreja primitiva tinham, que era de ler as escrituras. O povo de Israel, primeiro no templo, depois quando não tinha mais templo, na sinagoga, e os primeiros cristãos nas casas, né? Eles liam o texto bíblico exatamente como a gente fez aqui hoje. Muito interessante essa prática aí, gostei muito. Pois bem, vamos então ler um texto bíblico, Atos 2 e 37, para que a gente possa lançar a nossa fala sempre sobre a palavra de Deus. Eu gosto de ler o texto bíblico que se refere ao que nós vamos falar. Nós vamos continuar aquela nossa conversa de ontem, né? Atos 2 e 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Irmãos, ontem nós vimos como o Espírito Santo agiu sobre os primeiros crentes a partir do ministério de Jesus. Como sempre que o Espírito Santo se manifestava, vinha sobre alguém, pessoas ou grupos, como isso sempre redundava em muitas bênçãos e desdobramentos de vida para além daquilo que as pessoas podiam imaginar. E então, né, nós vimos e destacamos. Obrigado. Nós vimos como a atuação do Espírito Santo agia sobre várias pessoas e também sobre Jesus. E eu quero iniciar agora, pode colocar a próxima ali, mostrando como o Espírito Santo agiu sobre a pessoa de Jesus, né? Quando eu aqui falo pessoa de Jesus, obviamente que Jesus Cristo, ele era 100% Deus e 100% homem, né? Então, quando eu falo aqui que o Espírito Santo agia sobre a pessoa de Jesus, eu estou me referindo ao Jesus homem, né? Então,
Jesus viveu toda a sua vida terrena pelo Espírito. E é interessante que Lucas, ele destaca isso. E o próprio Jesus, naquele texto que nós lemos ontem, de Lucas, no capítulo 11, ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu. Ou seja, Jesus está reconhecendo, e Lucas é o único evangelista que destaca isso de maneira mais forte. Jesus agiu o tempo todo sob essa intensa ação e unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Então, vamos lá. Jesus foi concebido pelo Espírito, né? Quando o Espírito Santo visita Maria, ela então começa a gerar dentro do seu ventre Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. Jesus também foi batizado pelo Espírito, né? Quando ele saiu das águas no batismo de João Batista, o texto bíblico diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba. E se ouviu também aquela voz que nós já falamos ontem, né? Jesus também foi provado pelo Espírito. E aí a gente precisa fazer uma pequena reflexão sobre isso. Para dizer o seguinte: tem muito crente, ao menos na minha igreja em Joinville, que pensa assim, que pelo fato de eu ser crente, eu não vou passar por nenhuma prova, nenhuma tentação, né? Tem até aquela música que diz: quem me viu na prova e não me ajudou, né? Aquela música que é bem herética, assim, né? Mas enfim, quem me viu na prova e não me ajudou, tipo uma música de vingança, né? Esse tipo de música e essa forma de alguns crentes entenderem o Evangelho dá margem para pensar que quem aceitou Jesus está livre de tribulações, de aflições, de problemas, de tentações, mas não é isso. Deus não poupou nem mesmo o seu Filho de provações e tentações. E quem somos eu e você para estarmos isentos disso, né? Então, estar em Jesus, ser crente, ser evangélico, ser salvo, se bem que ser evangélico necessariamente não é sinônimo de ser salvo, né? Mas, enfim, ser salvo não é um atestado de isenção contra tribulações, provas, inclusive tentações. Porque o próprio Jesus, ele foi provado pelo Espírito. E eu botei ali 3 palavras. A primeira palavra, levado, é a palavra que Lucas usa. O evangelista Lucas, né? O evangelista Lucas diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A segunda palavra, conduzida, é a palavra que Mateus usa. E olha a frase que Mateus usa: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito Santo, veja aqui, aparentemente é um paradoxo, né? O Espírito Santo conduzindo Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas por que o Espírito conduz Jesus ao deserto? Veja que não é o Espírito que tenta. Quem tenta é o diabo. Mas o Espírito conduziu Jesus para este momento. Então, se o Espírito conduziu Jesus, é porque Jesus precisava passar por esse momento e o Espírito também estaria assistindo Jesus nesse momento em que ele estava sendo tentado.
embora o Espírito ele não age nem com Jesus e nem com a gente, forçando a nossa vontade. O Espírito age sempre, assim como sobre Jesus e sobre nós, impulsionando, conduzindo, impelindo, mas ele não obriga, né? Então veja que ele sempre vai respeitar a liberdade de cada um do mesmo jeito que ele respeitou com Jesus. E o evangelista Marcos, ele usa um verbo ainda mais forte. Ele diz: Jesus foi impelido. Impelido tem quase o sentido de empurrado, né? Não é empurrado, mas impelido fica entre conduzido e empurrado. Portanto, vejam que Marcos, por ser um evangelista, a escrita dele é muito mais prática, né, do que os outros evangelistas, e Marcos também é o evangelista que escreve da forma mais simples, né? Ele usa esse verbo mais forte, de que Jesus foi impelido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Agora, talvez os irmãos perguntem, por que Jesus teve que ser conduzido, impelido, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo? O grande reformador Martinho Lutero, ele disse o seguinte, que o homem, a mulher de Deus, se fazem com 3 coisas: com oração, com leitura e estudo da palavra de Deus e com tentação. Porque é na tentação que nós conseguimos entender e discernir algumas coisas que estão no nosso coração, que de outra maneira não viriam para fora, de outra maneira nós não conheceríamos. É na tentação que o Espírito Santo mostra para nós quem nós realmente somos por dentro. Por isso, é preciso que todo crente também seja tentado. E quando eu digo aqui tentado, eu não estou falando necessariamente tentado para aqueles pecados horríveis, né? Que às vezes a gente pinta, né? Que realmente são horríveis, claro. Mas eu estou me referindo, inclusive, à tentação que todos nós temos de duvidarmos de coisas simples como o cuidado de Deus sobre a nossa vida, de nós, na hora da provação, nós queremos largar Jesus, ou duvidar de um monte de coisas. Inclusive, esse tipo de tentação é o que demonstra algumas coisas no coração da gente. Porque, geralmente, são nas maiores provas e enfrentamentos e problemas da nossa vida que nós passamos, que vem para fora de nós algumas realidades que às vezes até a gente se espanta com aquilo que vem para fora. Então, por isso, todo homem e a mulher de Deus precisam ser tentados, e por isso que nós temos esse texto que, num primeiro momento, causa até um espanto, né? Desde quando o Espírito vai conduzir Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas é justamente para isso. E olha o que saiu de dentro de Jesus quando ele foi tentado pelo diabo. Saiu o quê? Palavra, né? Palavra de Deus. É isso que saiu de Jesus quando o diabo prensou ele. E isso me faz pensar em mim, nas minhas provas e tentações, e me perguntar o que brota do meu coração e da minha mente
quando eu sou colocado à prova, quando eu sou tentado pelo diabo. Porque às vezes nós somos tentados pelo diabo e algumas vezes nós somos tentados pela nossa própria natureza pecaminosa. Existem dois tipos de tentação em nós: da nossa natureza pecaminosa e do diabo. Aqui Jesus foi tentado pelo próprio diabo, e nós crentes também, às vezes somos tentados pela nossa própria natureza pecaminosa e pelo diabo, mas nas duas vezes, em qualquer uma das duas ocasiões, sempre é bom a gente perguntar, e refletir e pensar sobre o que nós estamos produzindo, ou o que está brotando dos nossos corações, o que está vindo para fora quando nós passamos por essa experiência da tentação e da prova, assim como Jesus também foi tentado pelo diabo. Então notem que é o Espírito que conduz Jesus a este momento. Jesus também recebeu poder para ser o ministério do Espírito. Aquele texto que nós lemos ontem, né? O Espírito do Senhor é sobre mim. E olha que o Espírito Santo sobre Jesus permite que ele faça coisas extraordinárias. Libertar os cativos, ressuscitar os mortos, curar os enfermos, libertar as pessoas das suas mazelas, dos seus medos, das suas vergonhas, das suas culpas, dos seus pecados. E Jesus disse em relação a mim e a você que nós faríamos obras maiores do que ele mesmo fez. Mas isso sempre sob a atuação e unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Jesus também foi celebrado pelo Espírito. Até eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo nesse texto, Lucas 10 e 21, porque é um texto muito interessante. Lucas 10 e 21 diz assim: naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. E tem um texto, uma outra versão bíblica, e o original grego atesta isso, né, que nessa palavra aqui, se alegrou, está dizendo exultou. Alguém de vocês tem essa versão ali? Ali, isso, ó, várias pessoas aqui têm essa versão, que Jesus exultou no Espírito. Existe diferença entre alegrar-se e exultar. Por exemplo, nesse momento aqui, eu estou alegre por estar aqui diante dos irmãos, podendo compartilhar com os irmãos alguma coisa da palavra de Deus, certo? Agora, como seria o exultar? O exultar seria eu receber digamos, uma carga do Espírito Santo aqui e começar a falar línguas e pular aqui e alegrar-me, né? Isso é exultar, é diferente. A exultação, ela é mais explosiva, ela é mais profunda, é mais forte do que a alegria. Então, vejo que essa é a palavra correta que deveríamos usar aqui. Jesus exultou no Espírito. Ou seja, Jesus teve uma visitação tão especial do Espírito naquela hora em que os discípulos voltaram dizendo que os espíritos lhes eram sujeitos, que eles expulsaram demônios e curaram os enfermos, que Jesus viu
de novo o Espírito Santo sobre a vida daqueles 70 discípulos, e ele teve uma alegria tão grande no Espírito, o Espírito visitou ele de maneira tão especial, que Jesus exultou no Espírito. E aí tem alguns teólogos pentecostais, eu não compartilho muito dessa ideia, mas tem alguns teólogos pentecostais que dizem que essa palavra aqui que Jesus exultou no Espírito tem a ver com que ele provavelmente falou em línguas, né? Como eu falei, eu não sou muito adepto disso, porque o texto bíblico não é claro, né? Mas existe a possibilidade, sim, de Jesus talvez, né, ter falado em línguas. Mas é apenas uma hipótese, né? Nós não podemos dizer isso com toda certeza. Mas a verdade é que Jesus recebeu uma carga do Espírito Santo tão forte que ele exultou através desse mesmo Espírito. E Jesus também esperava que os seus discípulos completassem a sua obra no poder do Espírito. Está lá em Lucas 24 e 49. Se algum dos irmãos aí achou, pode ler, por gentileza. Lucas 24 e 49, com voz bem alta. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, envio a promessa do meu Pai, ou seja, o Espírito Santo. E, através disso, eles seriam revestidos de poder, com o mesmo poder que agia sobre Jesus. Os irmãos creem nessa promessa para os nossos dias? Amém? Quantos pentecostais nós temos aqui? Glória a Deus! Essa promessa era para a época de Jesus, sobre vários personagens de Lucas e Atos, sobre os apóstolos e discípulos no dia de Pentecostes, e é sobre nós também, Igreja Batista Conservadora, sobre a Assembleia de Deus, sobre todos nós que cremos no batismo no Espírito Santo e no poder que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas. Pode botar próximo ali? Irmãos, o Espírito Santo é essa força divina que irrompe na história da humanidade e durante toda a história da igreja. Nós tivemos vários momentos na história da igreja em que a gente, né, em que parecia que tudo estava perdido. Um clero corrupto, mensagem totalmente distorcida, comercialização do Evangelho, poder, usando o Evangelho para ter poder temporal, como nós vimos aqui ontem, que o doutor Tiago falou sobre Constantino, Teodósio, né, que usaram o poder do Evangelho para ter poder temporal, ou seja, são distorções, né, do Evangelho de Cristo, e como sempre de novo, o Espírito Santo, ele irrompe através de estruturas mortas, de estruturas pecaminosas, de causas perdidas, de situações completamente fora de controle. O Espírito Santo sempre de novo rompe
unge as pessoas, transforma a vida, muda realidades e instala sempre de novo o reino de Deus, mesmo quando parece que tudo está perdido. Isso o Espírito Santo fez toda a vida na história, já no antigo Israel, ele fez na igreja, continua fazendo hoje e fará até o dia da volta de Jesus. E sempre que o Espírito Santo rompe na história, ele vai capacitando as pessoas e o grupo de irmãos, a comunidade, a igreja, para a proclamação corajosa do Evangelho de Cristo, mesmo às vezes em meio a sistemas religiosos pesados, em meio a governos opressores e corruptos, e especialmente o Espírito Santo irrompe onde há dor, há sofrimento, há gemido, há lutas. É ali que o Espírito Santo rompe e vem quebrar as cadeias, vem quebrar os grilhões e vem trazer a nova vida que há em Cristo e o reino de Deus. Pode colocar o próximo? É por essas coisas, irmãos, que nós estamos falando na intencionalidade de Lucas, ou seja, no propósito que Lucas tem ao escrever o seu livro, que é um propósito querigmático. A palavra querigma em grego tem a ver com proclamação do Evangelho, com anunciação do Evangelho, tanto de forma verbal, através de pregação, de dons e espirituais, como também através de atos e atitudes, né? Então, Lucas tem esse propósito de mostrar que o Espírito Santo vem sobre os crentes com esse propósito proclamatório para a expansão do Evangelho. E ele faz os personagens dele, que ele conta nos seus 2 textos, terem experiências de êxtase, né? Por exemplo, quando nós falávamos ontem para os irmãos sobre a inspiração que vem sobre Maria, sobre Ana, sobre Isabel, sobre Simeão, sobre os discípulos lá em Atos 2, quando eles recebem o batismo no Espírito Santo, e sobre várias histórias de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo está fazendo com que esses crentes tenham uma experiência de êxtase e de capacitação sobrenatural com o Espírito Santo. Essa palavra êxtase talvez cause um certo estranhamento, né? Mas esse é um termo teológico, técnico, para falar sobre a descida do Espírito Santo sobre uma pessoa quando ela tem essa manifestação efusiva, né? que extrapola os limites da razão, da emoção, enfim, né? Então, essa é a ênfase que Lucas dá sobre a capacitação do Espírito Santo para trazer a proclamação do Evangelho da maneira como nenhum outro evangelista o faz, né? Então, por isso que a gente está aqui dizendo que Lucas tinha uma intencionalidade, um propósito, que é justamente esse propósito querigmático, né? Pode colocar o próximo. E a mensagem central de Lucas quer nos dizer que a segunda bênção, com seus desdobramentos renovatórios e entusiásticos ao longo da caminhada cristã. A primeira bênção, um irmão aqui já fez a pergunta ontem, mas a primeira bênção tem a ver com a nossa salvação, né? Nós somos salvos em Cristo. E a segunda bênção tem a ver com o batismo no Espírito Santo. Tem algumas correntes teológicas, especialmente nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, que falam das 3 bênçãos, né? A bênção da conversão, a bênção da santificação e a bênção do batismo no Espírito Santo, nessa ordem, né? Só que a maioria dos pentecostais
creem que a bênção da santificação, ela é conjuntamente com a bênção da salvação. No momento em que o crente aceita a Jesus, ele é santificado, né? E então, por isso que nós cremos nas duas bênçãos. Primeira bênção, salvação, e junto com a salvação, a santificação, e a terceira bênção, então, seria o batismo no Espírito Santo. E essa segunda bênção, ela vem sobre o crente para a eficácia do Espírito Santo livre e criativo, que seria necessário para que a igreja, os irmãos, pudessem desempenhar o seu trabalho na obra de Deus. Então, a experiência com o Espírito Santo, ela é posterior à conversão. A gente fala que a experiência com o Espírito Santo é posterior à conversão, mas numa questão didática, né? Não necessariamente cronológica, se bem que a maioria dos crentes também experimentam isso de forma cronológica, porque eu já vi casos de pessoas que aceitaram Jesus e imediatamente foram batizados no Espírito Santo. Então, as duas experiências acontecem juntas, mas normalmente, primeiro segue-se a conversão e em seguida, então, o batismo no Espírito Santo. E é muito interessante, irmãos, que a descida do Espírito Santo narrada em Atos dos Apóstolos, que obviamente Atos foi escrito em grego, é a mesma palavra hebraica usada para descida do Espírito Santo sobre vários personagens que têm experiências com Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, Davi tem isso, especialmente ao compor alguns de seus salmos. Nós vemos isso na pessoa do próprio Saul, quando desce sobre ele o Espírito Santo, ele começa a profetizar. Nós vemos isso sobre a vida de Moisés, sobre os anciãos de Israel, que também profetizam dessa mesma maneira, quando vem sobre eles o Espírito Santo. Então, embora Lucas deixe bastante claro que a efusão ou o espalhamento da atuação do Espírito Santo sobre a humanidade se dá a partir de Jesus, porém, no Antigo Testamento já haviam manifestações do Espírito Santo sobre vários dos personagens bíblicos. Inclusive, nós temos, por exemplo, nos profetas, né, vários deles iniciam os seus textos dizendo: veio sobre mim o Espírito do Senhor e eu passei a entender, a profetizar, ou às vezes em termos de narrativa, né, veio sobre ele o Espírito do Senhor e aconteceu isso e aquilo, né? Essa mesma palavra hebraica é usada lá no texto de Lucas em grego, só que claro, no Novo Testamento de forma muito mais abrangente, porque é após a vinda de Cristo. Pode botar o próximo? E uma coisa que Lucas ele usa muito nos seus textos é cheios do Espírito Santo. Ele fala isso diversas vezes no seu texto. Os irmãos podem ler o texto de Lucas e perceber como ele faz essa pontuação muitas vezes. E aqui, como eu falei, né, nesse mesmo sentido que a descida do Espírito Santo tem no Antigo Testamento. Mas eu quero mostrar para os irmãos aqui um próximo slide, uma coisa que às vezes causa uma certa confusão, né? A abordagem que Paulo faz do Espírito Santo
e a abordagem que Lucas faz. Por exemplo, Paulo, ele trata da atuação do Espírito Santo mais como conversão, iniciação na vida cristã. Enquanto que Lucas trata da questão do Espírito Santo como comissionamento e empoderamento. E aí, algum dos irmãos pode perguntar assim: pastor Clyde, então quer dizer que Paulo e Lucas estão se contradizendo? Não, eles não estão se contradizendo, eles estão se complementando, porque um não anula o outro. Se Paulo diz que a atuação do Espírito Santo é maior na questão da conversão e da iniciação da fé cristã, não quer dizer que ele não possa também empoderar para o comissionamento. E Lucas, a mesma coisa, vice-versa, né? Ambos se complementam, não se contrariam, eles se complementam entre si. Então, o que significa Paulo dizer que o Espírito Santo atua na conversão, iniciação? Isso tem a ver com uma questão soteriológica. Paulo está dizendo o quê? Que o nosso agente santificador é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos santifica. Paulo diz que é o Espírito Santo que nos justifica através da obra de Cristo. Ou seja, tem a ver com o aspecto da salvação. Paulo diz que o Espírito Santo é aquele que nos purifica. E Paulo também diz que através do Espírito Santo nós somos filhos adotivos de Deus. Paulo disse que sobre nós foi derramado o amor de Deus através do Espírito Santo que nos foi dado. Ora, se nós recebemos o amor de Deus, é porque nós entendemos o amor que o Pai tem por nós como filhos. Logo, isso tem a ver com a adoção. E vários textos que dizem que nós somos a oliveira enxertada, nós somos os filhos adotivos da promessa. Então vejam que quando Paulo fala sobre o Espírito Santo, na maioria das vezes ele está falando sobre esse aspecto da salvação. Claro que depois ele também vai falar dos dons, né, lá em 1 Coríntios 11. Mas a ênfase maior de Paulo é a atuação do Espírito Santo no processo de salvação. Já quando Lucas fala, ele fala sobre o empoderamento do crente, né? Então, Lucas fala sobre os carismas do Espírito vindo sobre os crentes e permitindo que eles proclamem o Evangelho, né? Então, Lucas diz que a vinda do Espírito Santo sobre os crentes é uma questão de empoderamento dos crentes para a anunciação do Evangelho de Cristo e também para testemunho. Porque quando o poder do Espírito Santo vem sobre a comunidade, sobre a igreja, sobre os irmãos, essa atuação do Espírito Santo é o testemunho de que Cristo está entre nós e de que está havendo uma operação extraordinária e maravilhosa do Espírito Santo sobre nós. O próximo. Então, lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos 8 exemplos de vezes em que Lucas descreve o recebimento inicial do Espírito Santo por um indivíduo ou grupo. E 5 vezes Lucas deixa bem claro de que sempre que o Espírito Santo vem sobre aquele grupo de crentes, eles têm um discurso inspirado, ou seja, eles vão falar em línguas, eles vão profetizar, eles vão pregar, eles vão ter alguma
manifestação espontânea, sobrenatural, e essa é a tônica de Lucas. Ele quer mostrar a sobrenaturalidade da atuação do Espírito Santo sobre os crentes. Então, das 8 vezes no livro de Atos em que ele fala sobre a descida do Espírito Santo, 5 vezes ele fala de forma bem clara que houve alguma manifestação verbal extraordinária e sobrenatural sobre aqueles crentes. Quando o Espírito Santo desce sobre Paulo, que são um desses 3 em que ele não fala claramente que eles falaram em línguas, ou que manifestaram alguma proclamação verbal extraordinária, uma vez foi sobre Paulo, mas Lucas também não diz que Paulo não falou em línguas, apenas omite, né? E Paulo mesmo depois vai dizer lá nos seus textos que ele mesmo falava mais línguas do que os outros. Então, certamente, quando ele recebeu o batismo no Espírito Santo, ele falou em línguas. E a outra vez também é quando os irmãos de Samaria recebem o Espírito Santo. Lá também não está dito que eles falaram em línguas, mas também não está dito que eles não falaram em línguas, né? Então, os irmãos percebem como Lucas quer mostrar de maneira muito evidente a atuação do Espírito Santo. E aí nós temos um problema, porque algumas teologias cessacionistas são aquelas que negam a contemporaneidade dos dons, o batismo no Espírito Santo, como nós cremos. Algumas teologias cessacionistas, elas dizem que textos narrativos da Bíblia não servem para fazer teologia. Portanto, como Lucas e Atos são textos narrativos, eles não servem para fazer teologia. Só que esse tipo de raciocínio é um raciocínio que surgiu numa época da igreja, especialmente no século 17 e 18, no fenômeno do iluminismo, quando se diz que era a idade da razão, ou seja, quando se acreditava que a razão humana era superior a qualquer outra coisa, e tudo que não pudesse ser explicado pela razão humana não poderia ser acreditado, deveria ser rejeitado tudo que não pudesse ser explicado pela razão humana. Ora, Lucas e Atos, pouca coisa ali se explica pela razão humana, essa visão racionalista. Então, essas teologias cessacionistas, elas surgiram no século 17 e 18, num clima extremamente racionalista, e, portanto, por isso que eles dizem que só dá para fazer teologia de textos abstratos, ou seja, de textos que realmente estão expondo algum assunto, mas não pode fazer teologia de textos históricos. Ora, se isso fosse a verdade assim mesmo, né? Muitas teologias baseadas no Antigo Testamento, que são baseadas em textos históricos, também deveria de ser rasgado. Especialmente, por exemplo, a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, um dos textos que embasa a doutrina da Trindade é Mateus capítulo 3 e 4, quando Jesus é batizado. Então, Jesus o Filho, ouve-se a voz, Deus o Pai, e vem a pomba, Deus Espírito Santo. É uma história, não é? É uma narrativa. Então, a Trindade também não poderia ser acreditável. Então, vejam como essas teologias racionalistas, elas querem
desmontar os textos bíblicos que nós cremos. Porque Lucas e Atos, sim, são livros teológicos. E essa intencionalidade de Lucas, que eu estou falando aqui para os irmãos, eu estou querendo mostrar com isso para os irmãos, como Lucas e Atos também são 2 livros teológicos. E são 2 livros praticamente basilares para a maneira como nós, pentecostais, entendemos a fé cristã. Por isso, Lucas e Atos são sim livros teológicos. E dá para fazer teologia, dá não. Deve-se fazer teologia também dos livros de Lucas e Atos. E é justamente o que nós cremos. Na contemporaneidade da atuação do Espírito Santo sobre nós. Ele batiza, ele cura, ele nos dá dons, ele opera poderosamente sobre a vida da igreja para promover a vida, para promover a transformação, para promover a glorificação dos salvos, para nos fazer mais parecidos com Jesus, para nos empoderar para o grande comissionamento do qual nós fomos incumbidos pela pessoa de Cristo. É o Espírito Santo que atua sobre as nossas vidas para que a gente consiga ser igreja de Cristo, pujante, forte, que cresce, que ganha almas, que transforma vidas, que muda o ser humano por dentro completamente, para fazermos-nos parecidos com Jesus. Essa é a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar, irmãos? E talvez tenha aqui algum irmão, alguma irmã que ainda não é batizado no Espírito Santo, né? O Espírito Santo está aí, ele está aí, ele age entre nós, ele age no barulho, ele age no silêncio. Quando Elias estava lá no Monte Horebe, Deus falou com ele no silêncio, uma voz muito suave. Mas ele também fala no barulho, como em Atos 2. Ou seja, não existe momento, não existe ocasião, qualquer momento você pode receber o batismo no Espírito Santo, pode falar em línguas, pode receber renovo. Talvez alguém aqui há muito tempo esteja sem falar em línguas, sem sentir a presença do Senhor. Ele está entre nós, ele passeia entre nós, o seu orvalho doce, maravilhoso, glorioso, paira sobre nós aqui, muito mais vapor do que esses ventiladores aqui conseguem soprar sobre nós, muito mais poderosa é a atuação do Espírito Santo sobre nós.